Eu quero que você abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Hoje nós faremos a leitura no capítulo de número 3, dando sequência à exposição desse livro. Temos sido abençoados por essa palavra que nos lembra constantemente que nós temos uma bendita esperança. Amém, queridos? E a nossa bendita esperança é: Jesus está voltando. Nós podemos viver com foco nessa bendita esperança. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Amém, queridos? Bom, essa epístola de Paulo, provavelmente a sua segunda carta escrita por volta do ano 50 depois de Cristo, ela é uma epístola marcante, porque ela fala muito da volta do Senhor Jesus Cristo como a motivação maior para a vida cristã. Devemos viver para agradar a Deus, tendo em vista que Jesus está voltando. Devemos viver para fazer a obra do Senhor, tendo em vista que Jesus está voltando. Devemos suportar as tribulações, tendo em vista que Jesus está voltando. Até quando perdermos um ente querido, devemos nos alegrar na bendita esperança, porque não estaremos separados deles para sempre, tendo em vista que aqueles que morreram no Senhor, que dormiram no Senhor, também ressuscitarão no Senhor. Amém, queridos? Então Paulo trata muito do tema da volta de Cristo, e esse é um tema que nos causa muita curiosidade, talvez até uma certa perplexidade, dúvidas. E quando se fala na volta de Jesus, muitas pessoas ficam curiosas para falar de sinais, para falar do tempo que ele vai voltar. Agora, sempre que a palavra de Deus trata do assunto, ela tem o propósito maior de nos lembrar que devemos viver de tal maneira que quando Jesus voltar, ele nos encontre dignos de morar com ele para sempre. Amém, queridos? Então, mais preocupado, ou melhor, mais motivado do que saber datas, acontecimentos, sinais, nós devemos estar sempre avaliando a nós mesmos,
fazendo autoexame e procurando crescer a imagem de Jesus, para que na sua vinda sejamos encontrados irrepreensíveis em santidade diante dele. Amém, queridos? Bom, diante do texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de dar a essa mensagem o tema A Prova da Sua Fé, ou a prova da nossa fé. Esse é um texto que coloca a nossa fé em prova, vai provar a nossa fé. E antes que você se pergunte por que eu escolhi esse tema, acredito porque é isso que o texto está tratando, né? A prova da fé é tão preciosa, diz Tiago, que muitas vezes ela é provada pelo fogo, né? O fogo prova o ouro e prova também a nossa fé. Deus prova a fé dos seus filhos, desejando que nós sejamos o que, irmãos? Aprovados. Amém? Deus não nos dá provações para nos reprovar, Ele nos dá provações desejando que nós sejamos aprovados. E quando se fala em prova da fé ou fé aprovada, me parece que ainda temos a inclinação de buscar aprovações diante dos homens, mas a fé deve estar aprovada diante de Deus, porque se ela for aprovada por Deus, pouco me importa o que os homens estão pensando de mim, ou o que estão pensando de vocês, porque se nós temos uma fé aprovada pelo Senhor, é isso que importa. E por que o Senhor então deseja provar a nossa fé, ou por que nós devemos colocar a nossa fé em prova? Bom, se alguém te oferecer um anel de ouro num preço bom, um anel que você deseje muito comprar, num preço que você possa pagar, e alguém te oferece essa joia linda, maravilhosa, e diz para você, compre. Alguém que faz isso não na loja de joia, não no mercado oficial, mas de forma clandestina ou na rua mesmo. Um colega, um amigo te oferece uma joia valiosa, cara, num preço que você pode pagar e que você deseja muito ter aquela joia. A minha pergunta é, você tem coragem de comprar essa joia sem levá-la a um especialista para avaliar se ela é verdadeira ou não? Você teria coragem de comprar uma joia assim? Então, irmãos, as coisas de valor devem ser provadas. Eu penso que a fé é o bem mais valioso do crente. Sem fé, nós não somos nem crente, não é verdade? Nós somos chamados de crente porque cremos, porque temos fé. Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Imagine um crente sem fé, ele não é um crente, ele é um fajuto, ele é um religioso, menos um crente. E aí eu te pergunto, você tem fé? Tiago, escrevendo a sua carta, ele faz essa pergunta, né? Mostre-me a tua fé, e eu te mostrarei as minhas obras, né? E a fé sem obras é morta. Então você pode ter uma fé tão doente, tão vazia, tão sem obras, que ela está morta. E pessoas que têm fé, estão seguras na sua fé, podem estar construindo castelos de areia, ou como Jesus bem ilustrou no Sermão da Montanha, capítulo 7 de Mateus, podem estar construindo sua casa sobre a areia. Não, mas eu tenho fé, eu creio em Deus, eu tenho Jesus, o importante é crer, isso, aquilo, outro, e nós estamos assim, vivendo da maneira que queremos. E Paulo então, ele vai dizer aqui no versículo 5, que ele enviou Timóteo para lá, para saber a respeito da fé dos irmãos, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Então me parece aqui que Paulo quer provar a fé dos Tessalonicenses, para que o seu trabalho entre os irmãos não fosse um trabalho, um esforço inútil.
Então, quando nós falamos aqui no capítulo 3 de 1 Tessalonicenses sobre a prova da fé, eu quero fazer algumas perguntas. A primeira delas, como que um crente pode provar a sua própria fé? Como que nós podemos colocar a nossa fé sob prova, sob uma avaliação contundente, firme, que possa nos dar uma resposta também coerente com as Escrituras? Sinais e maravilhas, Jesus falou que não são provas de fé. E tem muita gente que diz assim: eu creio naquela religião, eu creio naquele pastor, naquele homem ou naquela mulher, porque orou por mim e aconteceu isso. Sinais e maravilhas não são sinais, não são provas de uma fé aprovada. Não tem valor, porque Jesus falou que os falsos profetas fariam muitos sinais e maravilhas para enganar a muitos e, se possível, até mesmo enganar os escolhidos. Então não é por meio de sinais. Vocês devem se lembrar que quando Jesus falou a respeito do juízo final, do julgamento das almas, Jesus falou que naquele dia muitos se apresentarão diante dele e dirão assim: Senhor, no teu nome profetizamos, no teu nome expulsamos demônios, no teu nome nós fizemos isso, realizamos muitos sinais. E o Senhor vai dizer: não, isso aí não teve valor nenhum não, porque vocês praticaram a iniquidade. Como então, irmãos, podemos colocar a nossa fé em prova e saber que ela está sendo aprovada? Esta passagem pode ser resumida da seguinte maneira: o amor que temos uns pelos outros é a maior prova da nossa fé em Jesus Cristo. O amor dos irmãos é a maior prova da nossa fé em Jesus Cristo. O texto vai nos mostrar que o que mais alegrou Paulo, dando a ele a certeza de que os tessalonicenses estavam firmados na fé, era o amor que eles tinham uns pelos outros, pelo próprio Paulo, por Timóteo, por Silvano ou por Silas. Então nós vamos deduzir desse texto que o amor é a maior prova da fé, o amor que nós temos uns pelos outros. Nós já vimos no capítulo de número 1, no versículo de número 3, que Paulo toca nas grandes virtudes da vida cristã, dizendo que o trabalho dos tessalonicenses resultava da fé, o esforço era motivado pelo amor e a perseverança deles era proveniente da esperança. E aqui você vai se lembrar das 3 grandes virtudes da vida cristã. Quais são elas, irmãos? A fé, a esperança e o amor. Quais são as 3 grandes virtudes da vida de um crente? Fé, esperança e amor. Diga isso para quem está do seu lado: fé, esperança e amor. Se essas coisas forem achadas em nós, nós não estamos correndo em vão, nós não estamos trabalhando em vão. Fé, esperança e amor. Lá na igreja de Corinto, os irmãos estavam exercendo muito bem os seus dons espirituais, estavam cheios de dons e orgulhando-se dos seus dons. E lá Paulo disse assim: olha, agora permanece a fé, a esperança e o amor. Só que vocês não devem se esquecer que o maior desses é o amor. O amor é que vai provar se a minha fé é genuína, é verdadeira, é aprovada, irmãos. Paulo deixa isso muito claro aqui nesse texto, como em outras passagens das Escrituras, como em 1 Coríntios 13, que eu já citei aqui. Ele faz aquele belo poema do amor, né, e diz assim: olha, se eu desse todos os meus bens, se eu me entregasse para ser queimado, se eu tivesse fé capaz de transportar montanha, mas não tivesse amor, nada disso seria proveitoso. Pois bem, irmãos, nós vamos ver então nesse texto
que o amor é aquilo que vai atestar, confirmar a nossa fé. Algumas coisas que precisam ser provadas, coisas de valor, né? Por exemplo, o dinheiro. Se você entregar uma nota de R$2 no comércio, dificilmente o caixa vai pegar a nota e dar uma olhadinha. Alguém já olhou a sua nota de R$2? Comigo não, né? Hoje em dia nem a de 50 estão olhando mais não. Mas quando você entrega uma de R$100, às vezes o caixa faz questão de botar contra a luz, né? Irmão, cuidado com a sua fé. Você é um crente em Jesus, você está aqui nessa noite fria, porque você crê em Jesus, mas cuidado com a sua fé. A fé é tão importante, tão valiosa, que Paulo, antes de morrer, ele fez questão de dizer a Timóteo. Ele primeiro diz, olha, combata o bom combate da fé, e na sua segunda carta ele diz, eu combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Olha, Timóteo, a fé foi guardada por mim até o último dia. Por isso, irmãos, devemos ter zelo pela nossa fé. Não há nada mais valioso para nós do que a nossa fé. O amor sem fé, ele pode até existir, mas ele é carnal, ele é egoísta, ele é falso, ele é um amor diabólico até. E a fé sem amor, ela pode até existir, mas ela é falsa. Ela não é a fé em Jesus Cristo genuína. A fé sem amor é hipocrisia, irmãos. É hipocrisia. Eu tenho fé, eu faço, aconteço, mas você não ama. Sua fé é um atestado de que você é um hipócrita. Foi isso que Jesus falou dos religiosos da sua época. Lembra da parábola do bom samaritano? Foi em cima daquela pergunta, eu tenho que amar meu próximo, mas quem é meu próximo? E aí vem o sacerdote, encontra o próximo caído, ele é um sacerdote, ele é um crente em Deus, mas ele passa de largo, ele não para ver quem está caído. E aí vem o levita, que é também um crente, está indo para o templo talvez, e ele passa de largo deixando o moribundo caído. E vem o samaritano, esse sim, prova que a sua fé era genuína, porque ele demonstra amor. Estava lendo o livro de Mateus hoje, e muito interessante quando Jesus faz essas acusações contra os religiosos, ele diz assim para o povo, olha, façam o que os fariseus mandam vocês fazer, mas não façam o que eles fazem, porque eles são hipócritas, porque eles limpam o exterior do copo, mas o seu interior fica sujo, porque eles colocam um jugo pesado demais em vocês, mas eles mesmos não querem mover um dedo para carregar esse peso. Então, meus irmãos, a fé sem amor é hipocrisia. Amor e fé devem andar de mãos dadas. O Espírito Santo que vem habitar em nós por meio da fé em Jesus Cristo, ele habita no crente, ele tem um fruto que se chama amor. Amém, queridos? O apóstolo João, quando escreveu a sua primeira epístola, colocando a igreja sob testes de fé, ele diz que se não tiver amor, não é verdadeiro. Quem não ama o seu irmão não conhece a Deus. E nós estamos então diante de um texto que vai mostrar que a fé dos tessalonicenses foi provada por meio do amor de uns aos outros. E aí vem mais uma pergunta: que amor é esse que prova a nossa fé? Que amor é esse que atesta, que confirma, que dá um selo, um carimbo de aprovação para a nossa fé? Será que nós devemos espalhar flores pelos caminhos? Eu nunca vi um dos apóstolos sequer espalhando flores por onde passava. Nunca vi eles espalhando balões, fazendo jogadas, mas nós sempre vemos e veremos os discípulos de Jesus demonstrando amor, pregando o
Evangelho, por meio de palavras e também por meio de ações. Amém, queridos? Lá no sermão profético, ou melhor, quando Jesus está falando sobre as últimas coisas e o juízo final, ele deixa isso mais claro ainda quando ele diz: olha, naquele dia vou dizer para quem tiver à minha direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está reservado, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estive nu e vocês me vestiram, estive enfermo e preso e vocês me visitaram. Então eles perguntarão: Senhor, quando que nós fizemos isso pelo Senhor? E ele vai responder: quando vocês fizeram a um desses pequeninos, a mim fizeram. Isso é fé, isso é amor. Amém, queridos? Então nós não podemos confundir isso com simplesmente ação social. Não é disso que o texto está dizendo. É o que você faz pelo irmão, sabendo que fazendo pelo irmão, na verdade você está fazendo para Jesus Cristo, para Deus. Então esse é o maior teste da nossa fé, o amor que nós temos uns pelos outros. O amor desses irmãos de Tessalônica seguia o exemplo do próprio apóstolo Paulo, e nós já vimos no capítulo 2 que Paulo mesmo disse: eu tratei vocês como uma mãe trata os seus filhos. Como é o amor de mãe? Paulo diz: um amor bondoso, um amor que estava disposto a dar a vida por eles. Paulo vai dizendo no versículo 7, eu estava disposto não somente a compartilhar com vocês o Evangelho, mas a dar a minha vida por vocês também. Um amor que procurou trabalhar dia e noite para não ser pesado aos irmãos. É esse o exemplo que Paulo deu para ele. Amor de mãe, sim, com profundo afeto, porque toda mãe que ama, ama profundamente, ama com afeição, ama com o coração. Esse é o amor que devemos ter uns para com os outros. Paulo ainda diz no capítulo 2 que ele tratou esses irmãos como pai, e ele diz: olha, exortando, consolando e dando testemunho. Então o pai é aquele que exorta, e nós temos sempre a inclinação de olhar para essa palavra de uma maneira negativa, mas exortar na Bíblia tem muito de positivismo, não de negativismo. Exortar aqui é estar ao lado, corrigir sim, mas como quem se coloca ao lado, dando inclusive firmeza para que o outro possa corrigir os seus defeitos. Então exortar, mas no sentido de acompanhá-lo, fazendo crescer. E Paulo diz, como pai, consolando. Quem nunca, ou melhor, quem já foi consolado pelo pai alguma vez na vida, sabe a importância que é esse amor do pai que consola o seu filho e, sobretudo, dando exemplo, dando testemunho. Esse era o amor que Paulo está tratando aqui, que os tessalonicenses tinham uns pelos outros. O amor cristão, irmãos, é um amor prático. Você deve se lembrar que o apóstolo João, ele diz na sua primeira epístola: filhinhos, amemos não apenas de palavras, mas em verdade e em obras. O amor cristão, ele é praticado inclusive na comunhão, no desejo de estar junto. Observe que Paulo, ele deseja estar com esses irmãos em Tessalônica, e ele não consegue. Satanás impede ele 2 vezes, ele diz isso no capítulo 2, e não podendo ir, é que ele envia Timóteo. Talvez Silas tenha ido junto com Timóteo, porque Paulo diz que ele ficou sozinho, e envia porque ele deseja agora saber notícia dos irmãos. E quando ele chega lá, a notícia que alegra ele é que os irmãos de lá
também desejavam estar junto com Paulo. Irmãos, que amor é esse que alguns crentes dizem ter, ou que fé é essa que alguns crentes dizem ter, que não demonstram amor, que não demonstram prazer, alegria de estar junto com os irmãos? Que alegria, irmão, é estar junto com quem a gente ama. Amém, queridos? A gente quer estar junto, a gente pensa estar junto, a gente lembra. Consolo, edificação mútua, alegria. Irmãos, isso faz a gente sentir o desejo de estar juntos. Porque nós, quando nos amamos, porque temos a mesma fé em Jesus, e esse é o que vai nos dar esse amor, temos o desejo de estar juntos. Amém, queridos? Não por uma religião ou por um compromisso com a igreja, mas porque nós amamos e queremos estar juntos uns dos outros. Esse amor prático, que sente saudades, que faz o bem sem olhar a quem, sem esperar em troca, é um amor que abre as portas da sua casa, que recebe bem os irmãos, que oferece água, café, bolo, doce, pão com mortadela, porque quer agradar o irmão, porque quer receber bem o irmão. Um amor que tem alegria em servir, um amor que é igual a servir. Nós precisamos colocar a nossa fé à prova. Amém, queridos? E eu quero convidar você ainda, olhando para Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 3, fazer um teste nessa noite com a sua fé. O texto é simples, irmãos. Nós vamos olhar para esse texto em três partes, e ver que ele se apresenta em três partes. Nós vamos olhar o versículo 1 a 5, quando Paulo coloca a fé dos Tessalonicenses à prova. Depois o versículo 6 a 10, quando ele recebe o resultado dessa prova, vendo que a fé desses irmãos é aprovada pelo amor. E a parte final do 11 ao 13, onde Paulo apresenta uma oração de gratidão a Deus, mostrando para nós, irmãos, que uma fé aprovada vai resultar sempre em mais amor a Deus, em orações, em gratidão, em motivo de louvarmos a Deus. Primeiramente, Paulo colocando a fé dos Tessalonicenses à prova. Olha para os versículos primeiro, quando Paulo vai dizer: por isso, quando não podemos mais suportar. Paulo ama os irmãos. Ele diz nos versículos anteriores que esses irmãos são a sua esperança, são a sua alegria, a sua coroa, o motivo da sua glória e da sua alegria diante de Deus na sua vinda. Não suportando mais a saudade, ele manda Timóteo, para que Timóteo leve a esses irmãos as suas palavras e coloque a fé desses irmãos em prova. E Paulo diz: olha, eu fiquei sozinho em Atenas. E aí nós vamos precisar mais uma vez recorrer ao livro histórico do Novo Testamento. Qual é o livro histórico do Novo Testamento? Atos dos Apóstolos. Então, dá uma olhadinha aí, nós temos tempo para isso, em Atos capítulo 17, esse é o pano de fundo dos relatos aqui de Tessalonicenses, do início dessa igreja, do que está acontecendo nessa igreja. Atos 17, você vai perceber 16, 17, 18, né, que Paulo está provavelmente na sua terceira viagem missionária, fortalecendo as igrejas, abrindo novas frentes de trabalho também. E então Paulo, no capítulo 16, está em Filipos. Ele sai de Filipos e vai para Tessalônica, que ficava próxima a Filipos, e ele sai de Tessalônica expulso, ele sai inclusive escondido. Ele estava na casa de um irmão chamado Jason, versículo 7, Jason recebeu em sua casa, e ele teve que sair dessa casa. Você encontra isso a partir do versículo 10, fugindo.
à noite, versículo 10 do capítulo 17. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Então, Paulo está nas suas viagens, ele sai de Tessalônica, vai para Bereia, depois ele sai de Bereia e vai para Atenas, que ficava bem distante, mais ao sul. Olha para o versículo 14, ele diz assim: imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. E Paulo então vai para Atenas sozinho, e aí provavelmente Paulo está em Corinto, quando ele escreve essa carta primeira a Tessalonicenses. Ele está dizendo então: olha, eu fiquei sozinho, aqui não sabemos se Timóteo e Silas estiveram com ele em Corinto, e ele mandou eles a Tessalônica para saber notícias, ou se de lá mesmo Paulo já o enviou. Mas fato é que Paulo envia esses irmãos e fica sozinho. E aí o versículo 2 em diante, do capítulo 3 agora, que nós estamos pregando: assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo. Qual era o propósito da ida de Timóteo até Tessalônica? Para fortalecê-los e dar o que, irmãos? Ânimos na fé. A preocupação de Paulo é com a fé desses irmãos. Paulo não está preocupado se eles estão morrendo, se eles estão passando fome. Isso pode ser preocupações secundárias, mas a preocupação primária fortalece lá esses irmãos, vê como está a fé deles, dá ânimo a eles na fé. Versículo 3, para quê? Para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Que tribulações são essas? Tribulações são essas aqui, que os tessalonicenses estão enfrentando. Paulo já disse anteriormente, as mesmas que os judeus passavam em Jerusalém: perseguição por causa da fé, perseguição levantada pelos seus próprios conterrâneos, os judeus perseguindo os judeus crentes em Jerusalém, e em Tessalônica, os tessalonicenses perseguindo os crentes de Tessalônica. E por causa dessa perseguição, Paulo envia Timóteo para fortalecer, dar ânimo, para que ninguém ficasse abalado em meio a essas tribulações. E aí Paulo diz uma verdade do Evangelho, que diz assim: vocês sabem que, eu já vos anunciei, versículo 3 ainda, vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Para quê? Olha o versículo 4. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos, o que, irmãos? Perseguidos. O que realmente aconteceu, como vocês sabem. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu já tinha avisado vocês que vocês iam enfrentar problema por causa da fé, perseguição por causa da fé, luta por causa da fé, tribulação por causa da fé. Essa é uma verdade bíblica, irmãos. Deus não nos chamou para uma colônia de férias, Deus nos chamou para a guerra. Amém, queridos? E até a volta de Cristo é guerra. Ou Jesus não tocou nesse ponto quando em João 16:33 ele diz: no mundo tereis aflições. Eu não sei porque tem tanto crente achando difícil passar por tribulação hoje em dia. Eu não sei porque parece-me que nunca antes na história houve tantas reclamações por causa das lutas e problemas na vida dos crentes. Desde que Jesus instituiu a sua igreja, inaugurou a sua igreja, ou desde quando ele chamou o primeiro homem para a fé, ou quando chamou Abraão e designando-lhe ali o seu chamado, ele mostrou que era por meio de sofrimento, irmãos. Não há como ser um crente em Jesus sem enfrentar tribulações. Nós lutamos contra o diabo, nós lutamos contra o mundo, nós lutamos contra a nossa própria carne, dia após dia, manhã após manhã. No mundo tereis
aflições. Por que a gente murmura? Por que a gente reclama? Se o Senhor já disse que seria assim. Paulo diz em Atos 14, 22, que Paulo voltou da sua primeira viagem fortalecendo as igrejas. Atos 14, 22. Sabe como que Paulo fortalecia as igrejas? Dizendo para os irmãos: é necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino dos céus. Era assim que ele fortalecia. Eis aí uma boa maneira de animar e fortalecer nossos irmãos. Quando você encontrar um crente reclamoso, murmurador, achando que a vida está difícil, que isso, que aquilo outro, diga para ele: meu irmão, para entrar no céu é necessário passar por muitas tribulações. Porque nas tribulações a nossa fé também é provada. Será que amamos a Deus o suficiente para perseverar? Será que amamos nossos irmãos o suficiente para perseverar? Em 2 Timóteo 3,12, Paulo diz: todo aquele que deseja viver piamente em Cristo Jesus padecerá perseguições. Então Paulo envia Timóteo ali, mas os irmãos sabiam que eles deveriam sofrer. Timóteo foi enviado para provar a fé dos irmãos, para ver se o esforço não foi inútil. Uma pergunta final aqui nesse primeiro ponto: Satanás pode seduzir um crente, tornando o nosso trabalho na vida desse crente inútil? Essa era a preocupação de Paulo, para que a gente não tenha se esforçado de maneira inútil com vocês. E aí ele envia Timóteo para fortalecer os irmãos, para edificar a fé dos irmãos, para colocar a fé dos irmãos em prova. E nós podemos também ajudar nossos irmãos, amém, queridos? Para que eles não sejam seduzidos, fortalecendo irmãos, consolando, edificando a sua fé, demonstrando nosso amor. E uma aplicação pessoal aqui dessa passagem é: cuide muito bem da sua fé, cuide dela, cuide da sua fé. Passarinho na gaiola, sem alpiste e sem água, o que acontece com ele? Morre. Com alpiste e com água, mas com um gato esperto por perto, ele morre. Então, meu irmão, se você cuida bem do seu passarinho, imagine da sua fé. Planta que não recebe água e cuidado, morre. Fé que não é cultivada pode ser seduzida pelo inimigo e morrer. A fé dos Tessalonicenses foi aprovada. E aí no versículo 6 em diante, Paulo diz: agora, porém, Timóteo acaba de chegar. Quando Timóteo encontrou Paulo, narrou para ele, Paulo estava escrevendo, falou assim: olha, Timóteo chegou aqui e trouxe boas notícias. Quais eram as boas notícias? Eram as notícias a respeito da fé dos irmãos e do amor que vocês têm. E aí Paulo começou a ouvir de Timóteo que os irmãos tinham boas recordações de Paulo, que os irmãos desejavam ver Paulo e os irmãos que estavam com ele. E eu pergunto a você nessa noite: você tem boas recordações dos seus irmãos? Você se lembra dos seus irmãos com boas recordações? É verdade, irmãos, que a igreja tem enfrentado momentos difíceis. É verdade que a igreja brasileira está enferma, mas também é verdade que o Senhor sabe guardar para si os escolhidos. Também é verdade que a igreja é motivo de gratidão a Deus. Também é verdade que nós devemos recordar dos nossos irmãos com muito amor, zelo, carinho e dedicação. Tem pessoas que estão tão assim, sabe, na minha opinião, desconectadas da palavra de Deus, que quando elas se lembram da igreja, elas só lembram de coisas ruins. Mas tem pecado na igreja, tem irmão que dá mau testemunho na igreja, tem irmão de mal com o outro na igreja, tem irmão que faz fofoca na igreja, tem irmão que não dá dízimo na igreja, tem irmão que quase não vem na igreja. É verdade, querido, mas tem irmão como eu e você,
que crê em Jesus como seu único, suficiente Salvador, que está batalhando pela fé, que está crescendo em santificação, que está dando bons frutos, que está dando bom testemunho, que chova, faça calor, que caia chuva ou não, que faça frio ou calor, ele está presente, está trabalhando, está crescendo, está amando a Bíblia, amando mais Deus, amando mais os irmãos. É verdade ou não é, irmãos? Mas são poucos, pastor. Sim, muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. E nós temos motivo de gozo e boas recordações naqueles que estão crescendo para a glória de Deus. Que essa seja sempre a nossa lembrança. Versículos 7 a 8, a fé desses irmãos também fortaleceu Paulo, trazendo alegria para ele em meio às suas tribulações. Ele chega a dizer: agora nós vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Paulo, que estava sendo perseguido, açoitado, colocando o seu pescoço à guilhotina, ele diz: agora eu estou alegre, estou feliz, porque eu recebi notícias de que a fé de vocês está firmada no Senhor. Aqui eu me lembrei de João na sua terceira epístola, no versículo 4, quando ele diz: não tenho maior alegria do que saber que os meus filhos andam na verdade. Não tem nada que nos alegre mais, ou que alegre mais um crente, de saber que aquela pessoa que você orou, que você aconselhou, que você ajudou, está firme no Senhor. Isso nos dá motivação e alegria para seguir em frente. Versículo 9, a fé deles alegrou Paulo, que então agradeceu a Deus, e diz: olha, eu agradeço a Deus noite e dia. Nós insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta da sua fé. Nós devemos tomar muito cuidado, irmãos, porque se a nossa fé não está produzindo esse amor, esse zelo pelos irmãos, esse desejo de estar junto, esse desejo de ajudar os irmãos a crescer na fé, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Alguns dias atrás, alguém começou a falar de problemas e mostrando assim, pecados, e eu disse: a sua mente está perturbada. Sua mente está perturbada, porque sim, há muitos pecados e muitas frustrações e muitas decepções no mundo, inclusive na igreja, irmãos. Mas quando eu olho para dentro de mim, eu vejo um miserável homem que sou, e vejo que só a graça de Deus para me levar a salvo para o reino de Cristo Jesus. E essa graça que opera na minha vida, ela pode operar na vida de qualquer um dos nossos irmãos que crê em Jesus Cristo para a salvação. Amém, queridos? O terceiro e último ponto, versículos finais aí: a fé aprovada, atestada pelo amor, é motivo de gratidão, é motivo de agradecermos a Deus em nossas orações. Nos versículos finais, Paulo faz 3 pedidos a Deus, manifestando o seu desejo, né? Ele então faz 3 pedidos a Deus, que o próprio Deus, versículo 11, nosso Pai e nosso Senhor Jesus, preparem o nosso caminho até vocês. O primeiro pedido, Paulo pede ao Senhor para estar junto com esses irmãos. Paulo quer estar com eles. Satanás já tinha impedido Paulo 2 vezes, mas Paulo ainda pede a Deus: eu quero ir lá, Senhor. Tira o cão do caminho, porque eu quero passar, Senhor. Eu quero ver os meus irmãos, eu quero estar com os meus irmãos, quero me reunir com eles, quero compartilhar, quero edificar a fé deles, aquilo que estiver faltando. Eu quero estar com eles. Ela lembra a alegria que nós temos quando recebemos os nossos irmãos, ou quando estamos com os nossos irmãos. Muita alegria, encorajamento, muita edificação da fé, quando nós recebemos os nossos irmãos, quando nós estamos juntos com os nossos irmãos. Eu ouvi de um pastor que recebeu os irmãos Leandro e Késia na sua casa, ano passado, parece. O pastor falou assim: eu estava tão triste, tão para baixo. O pastor me disse: eu estava pensando em desistir do meu ministério. Quando Leandro e Késia ficaram aqui em casa, me trouxe tanta alegria, tanto encorajamento, que a minha fé foi fortalecida e eu desisti dessas bobagens aí. Um colega me contou isso. Pastores,
homens de Deus, mulheres de Deus, jovens e até crianças. Às vezes eu estou aqui no culto, dia de domingo, João, filho de Sueli, ele corre aqui no banco só para me dar um beijo e um abraço, né? Isso fortalece a nossa fé. Então nós precisamos fazer isso uns com os outros, ter o desejo de estar junto, compartilhar aquilo que Deus colocou em nossos corações. O segundo pedido de Paulo, Paulo pede a Deus para fazer crescer e transbordar ainda mais o amor desses irmãos uns para com os outros e para com todos também. E Paulo diz: esse amor vocês receberam seguindo o nosso exemplo. Versículo de número 12: a exemplo de nosso amor por vocês. Paulo pede isso. Então qual é o limite do amor? Qual é o limite do amor? O amor não tem limite, querido. O amor jamais acaba. Você não desiste de amar, você não para de amar, você não pode dizer não. A oração de Paulo é que esse amor cresça, transborde, que ele caia para todos os lados, esse amor que você já tem uns pelos outros e por todos. João 13:35, Jesus falou que quando o mundo olhar para a igreja e ver o amor dele na igreja, o mundo reconhecerá que nós somos verdadeiramente discípulos do Senhor. Amor uns para com os outros, amor para com todos. O cristão é uma figura amável, é uma pessoa caracterizada pela sua mansidão, docilidade, amor, firmeza, sim, respeito ao próximo, sim, sim. Nós não podemos perder a paciência, nós não podemos falar: eu estou saindo da graça. Isso não existe, irmãos, isso é diabólico, isso é antibíblico. O crente não sai da graça. Se ele sair da graça, ele é um desgraçado. Eu perdi a paciência, eu falei com ele. Não, querido, você ama, transborda em amor, cresce em amor, demonstra amor, fala de maneira amorosa, vive de maneira amorosa, e quando erra, tem amor suficiente para pedir perdão e para aceitar também o perdão do irmão, perdoando uns aos outros, suportando uns aos outros, amando uns aos outros. E o terceiro e último pedido de Paulo pede a Deus para fortalecer o coração dos irmãos. Coração aqui, o centro das suas vontades, dos seus sentimentos, dos seus desejos, para que esses irmãos então sejam irrepreensíveis em santidade diante de Deus na vinda de Cristo. Sabe o que eu deduzo aqui desse pedido de Paulo? Que nós devemos sim crescer em santidade, ter um coração santo, puro, mas essa santidade, ser irrepreensível, não é para aparecer. Em outras palavras, a nossa santidade não deve ter preocupação nenhuma com o que os outros pensam de mim. Nenhuma. É lógico que com isso eu não estou dizendo que você pode viver em aparências de coisas más e pouco se importa. Claro que não. Paulo disse: olha, aquilo que é mal fuge até da aparência. Não é isso, irmãos? Aqui mesmo em 1 Tessalonicenses ele vai dizer isso. Mas o que eu quero dizer é que santidade é algo para nós cultivarmos diante de Deus. Diante de Deus. Não é para nós batermos no peito, nos orgulharmos, ou sairmos por aí cobrando santidade uns dos outros, ou se mostrando mais santos uns do que os outros. Que vocês tenham um coração fortalecido, irrepreensível, e que cresça em santidade diante de Deus na sua vinda. Na sua vinda. A aplicação dessa última passagem é: ore para que o seu amor cresça e seu coração se fortaleça, a fim de que a sua santidade aumente diante de Deus e na sua vinda você seja irrepreensível. Eu quero ouvir do Senhor: vinde, bendito do meu Pai. Amém, queridos?
qual é a maior prova que a nossa fé está aprovada? Qual é, irmãos? Diga para o seu irmão assim: é o amor, meu irmão. Diga para ele. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor, nós te damos graças por esta noite, pela tua palavra, que é poderosa para nos edificar, nos fortalecer, nos manter firmados no Senhor, meu Pai. Perdoa os nossos pecados, nos ajude, ó Deus, a ter uma fé robusta, frutífera, uma fé que se apresente em atos de amor uns para com os outros, ó Pai. Nos ajude, ó Deus, a amar sem ser amado. Nos ajude a amar até os nossos inimigos, Senhor. Nos ajude a amar os nossos irmãos como o Senhor nos amou, a ponto de estarmos dispostos a dar a vida uns pelos outros. Que esse amor, ó Deus, não seja apenas de palavras, mas que ele seja de verdade e em obras, ó Deus. Que nas pequenas atitudes que a tua palavra nos encoraja a ter, que possamos crescer e transbordar nisso, socorrendo os nossos irmãos nas suas necessidades, orando uns pelos outros, estendendo as mãos uns aos outros, abrindo as portas da nossa casa uns para os outros, ó Deus, e em tantas outras coisas que a tua palavra nos ensina. Assim podemos demonstrar o seu amor derramado em nossos corações para com os nossos irmãos e para com todos. Obrigado então por essa palavra que nos ensina a avaliar a nossa própria fé, Senhor. Nos ajude a ter uma fé aprovada, um coração irrepreensível, santo diante do Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.